Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E fica aí com a sua Bíblia aberta nesse texto, é um texto bastante conhecido, da mulher samaritana. E aí, eu não vou ler todo o texto, porque ele é longo, mas você fica com a Bíblia aberta no texto aí, qualquer dúvida aí, você vai lá e confere se as coisas realmente são assim, tá bom? E aí, por que a gente vai ler um texto do Evangelho de João num encontro batizado de revolução do pensamento, transformação do entendimento, uma coisa que tem que ser revirada, né? Eu gostei desse tema porque há uma expressão bíblica lá do Velho Testamento, que depois ela é repetida no Novo Testamento, que é Gilgal. Gilgal é quando Deus mandou batizar o lugar onde o pensamento do povo foi transformado. É interessante porque quando Jesus fala do ministério e da vocação dele, ele diz assim: o Espírito está sobre mim para proclamar boa notícia para os pobres, ou seja, para declarar aos miseráveis e pobres aquilo que ninguém pode fazer por si mesmo. E aí ele declara: a boa notícia que eu quero dar é declarar liberdade aos cativos. Então, não há mais cativeiro, porque aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez por nós. Ele perdoou os pecados, Ele nos reconciliou, Ele pagou, Ele rasgou a cédula de condenação que era contra nós. Mas isso não instala uma condição de liberdade, isso proclama. Por isso que ele diz: a minha vocação, o meu ministério, o Espírito está sobre mim para proclamar, mas eu também vou dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, sem a iluminação, sem a transformação do nosso entendimento, mesmo tendo sido declarados libertos e não sendo mais cativos, nós podemos continuar oprimidos porque temos uma mente escrava. Às vezes nós não estamos mais em situação de escravidão, mas estamos ainda em condição de escravidão, porque o nosso entendimento não foi transformado. E apesar de não ser mais escravo, nós estamos oprimidos de uma mente escrava. E essa mente escrava, ela só é realmente removida quando as nossas relações são estabelecidas segundo o seu propósito. Por isso que a obra de Deus é fundamentada no amor, revelada na graça, mas ela é consumada na comunhão. Sem a consumação da obra de Cristo na comunhão do Espírito, mesmo tendo sido declarados livres por Jesus, nós podemos estar vivendo um estado de opressão como se livres não fôssemos. Amém? Porque nós fomos declarados livres para sermos reconciliados ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a gente vivesse em plena comunhão como família de filhos e filhas. Amém? Porque se o nosso entendimento não for iluminado, a gente vai continuar se reunindo como alguém que ainda precisa ser salvo e não se encontrando como alguém que já foi. Vou falar devagar. Se o nosso entendimento não for iluminado, a gente vai fazer da igreja uma reunião de quem ainda continua querendo ser salvo. E a igreja não é a reunião de quem ainda quer ser salvo. A igreja é o encontro de quem já foi. Por isso que a igreja não é a reunião de quem está buscando poder para ser salvo. A igreja é o encontro de quem quer conhecer a vontade de Deus para cumprir o propósito da sua salvação, vivendo em perfeita comunhão. Então, o propósito da salvação não se encerra na salvação como um fim, mas o propósito da salvação tem na salvação o meio de nos reconciliar ao propósito. E o propósito original de Deus era formar uma família, e não um rito. Deus não fez coisa alguma para ser reconhecido como Deus, Deus fez todas as coisas para ser conhecido como Pai. Ele não precisava de Cristo para que o povo o reconhecesse como Deus, mas Cristo tem a vocação, o chamado e o ministério de revelar que Ele é Pai. Então nós não fomos criados por um Deus tentando ser Pai. Nós fomos criados por um Pai que usou o seu poder de Deus para formar uma família.
Amém, amados? Esse é o propósito de Deus, que a gente vive em comunhão. Então, e aí, a gente quer compartilhar isso com vocês, como a gente já começou a conversar aqui hoje. Por que, então, a gente vai abrir o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é como se fosse o livro de Gênesis do Novo Testamento. Então, se eu quiser entender todas as coisas a partir do princípio, eu tenho que ir na gênese de todas as coisas, porque um bom livro de Gênesis começa como? No princípio. Amém? Então, é como se o Evangelho de João fosse e é o livro de Gênesis do Novo Testamento. Então, o Evangelho de João vai iluminar o nosso entendimento, vai transformar o nosso entendimento, vai iluminar os nossos olhos, para que a gente possa ser liberto da opressão, como eu estava falando. Quando o povo foi restaurado na comunhão, quando os homens circuncidaram uns aos outros, e foi estabelecido o princípio de família, porque Deus tirou o povo do Egito, mas durante 40 anos, mesmo tendo sido libertos do Egito, eles nunca tinham circuncidado um único filho. Então era como se tivesse saído do Egito um povo órfão, que não tinha noção de família. Tinha noção de milagre, tinha noção de libertação, mas não tinha noção de família, porque não tinha compromisso um com o outro. Glória a Deus, amado. Por isso que, para sair da terra do Egito, bastou um homem com poder operando um milagre de abrir o mar a pé enxuto. Então Moisés não molhou nem o pé dele para tirar o povo do Egito. Mas, para possuir a terra prometida, não era um homem levantando uma mão e um cajado e dando ordens para o mar abrir, num ato maravilhoso, um milagre extraordinário, sobrenatural. Não. Para entrar na terra prometida, Deus falou, agora vocês levantam um representante de cada tribo, família. Glória a Deus. Aleluia. E esses representantes de cada tribo, que são 12, vão levantar a arca. Então, a promessa de Deus tem que estar sobre as nossas relações. Aleluia. Nós estamos guiados, sustentados, orientados pela fidelidade de Deus. E nós não estamos buscando o que Deus ainda pode fazer. Nós estamos amparados e testemunhando aquilo que Ele já fez. E esses homens em comunhão, e ninguém nem sabe. Eu desafio você a falar o nome de um daqueles 12 que levantou a arca. Sabe por quê? Porque o nome dele não interessa. Interessa que ele representava um povo. Glória a Deus. Não adianta você ter um nome fantástico, conhecido de todo mundo, se você não representa ninguém. Agora, pode ser que ninguém sabe o seu nome, mas tem certeza que você representa um povo. Aí, meu irmão, mais do que poder para tirar o povo do Egito, você tem autoridade para introduzir ele na terra prometida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E não adianta ter poder para tirar o povo do Egito, se nós não estamos tendo autoridade para introduzir na terra prometida, porque está vendo, o propósito não era tirar do Egito, o propósito foi sempre possuir a terra prometida, mas como o povo ficou escravo no meio do caminho, agora ele tem que tirar do Egito para poder entrar na terra prometida. Não faça da saída do Egito o fim da obra de Cristo na sua vida, porque senão você pode morrer no deserto. Entenda que o propósito de Deus foi te tirar do Egito para que você possa possuir a terra prometida. Aleluia. E a terra prometida só pode ser ocupada pelo testemunho de um representante de cada tribo, dando menção da fidelidade de Deus. Quando o povo fez isso, porque os homens circuncidaram uns aos outros, resgataram o projeto de família, eu poderia ficar aqui conversando sobre isso um tempão, mas eu não vou forçar a barra. Você vê o tanto que é forte isso, amado. Para tirar o cara do Egito, o homem não precisa nem estar bem com a família. O Moisés não circuncidou nem o próprio filho. O Moisés é o único caso na Bíblia de um filho circuncidado pela mulher. Por que o Moisés tem essa dificuldade, amados? Porque o Moisés nunca conheceu o pai dele. Moisés é um órfão de pai vivo. E todas as referências na vida de Moisés são maternas. Moisés foi ajudado pela irmã, pela mãe, pelas escravas da filha do faraó, pela filha do faraó. Então, todas as referências de Moisés
são maternas. Então, por isso que Moisés é um cara bom de serviço e ruim de relacionamento. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Porque ele não tem noção de família, apesar de ter uma noção clara de necessidade e de solução. Então, Moisés sabe, ele é sensível à necessidade e ele é resolutivo para ir lá e resolver a necessidade. E apesar de não ser mais escravo, porque ele foi criado no meio do palácio, mas ele tem ainda uma mentalidade o quê? De serviço. Por isso ele consegue tirar do Egito, mas ele não consegue o quê? Você sabia que quando Moisés tirou o povo do Egito, ele estava brigado com a mulher dele? Alguém sabia disso? Não. Pois é. Deu o maior DR lá, a chapa esquentou na casa de Moisés, exatamente porque ele não tinha circuncidado o filho. Deus ia matar Moisés, a mulher dele foi lá, pegou uma pedra, circuncidou o menino, brigou com ele e voltou para a casa do pai. E se Jetro não vai devolver a mulher dele até ontem, porque Moisés não tinha essa crise, ele era um cara focado no serviço. Ele teve problema com a mulher, ele teve problema com a liderança dele, ele teve problema com todo mundo. Então, assim, e você acha que ele ficou vermelho? Não, mas ele teve problema com a irmã, com o irmão, com a liderança, com a mulher, e nada disso impediu ele de fazer o quê? O serviço. Ele tirou o povo do Egito, a mulher estava largada dele, estava lá na casa do sogro. Se não vai devolver até ontem, ele estava lá fazendo o serviço que ele tinha para fazer, focado. Amém? Quase que sozinho. Mas ele não consegue, apesar de todo o poder que ele tem para tirar do Egito, ele não consegue a autoridade para colocar na terra prometida. Aí no lugar dele vem um filho espiritual, Josué. Qual é a primeira declaração que Josué faz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sem consciência de família, de pertencimento, de comunhão. Por mais que a gente tenha poder para tirar do Egito, nós não temos autoridade para herdar a terra prometida. A igreja brasileira hoje é muito pródiga em tirar do Egito, mas ela tem falhado em tornar essa terra um lugar habitável. Porque nossos filhos ainda pensam como escravos, usando a sua espiritualidade para ter o que não tem e serem quem não são, em vez de usar a sua espiritualidade para revelar quem já são e o que já têm. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. 70% dos jovens desse país estão pensando em morar fora. 70% dos jovens desse país estão pensando em morar fora. 20 a 25% de cada recém-nascido nesse país hoje é filho de mãe solteira. Nós estamos formando um povo órfão. Filhos de mulheres viúvas, que não tem noção de família, de propósito, mas tem noção clara de poder, direito e mérito. Sabe por que eles querem morar fora? Para comer melhor, vestir melhor, andar melhor, morar melhor. Mesmo sabendo que ganhando melhor, comendo melhor, vestindo melhor, andando melhor, eles vão ter vez, mas não vão ter voz. E eles estão se conformando a morar num lugar onde eles nunca vão ter voz, simplesmente para ter direito a ter vez. Isso é pensamento de quê? Quem propôs isso para os príncipes de Israel? Babilônia. Então, amado, não adianta parir se a gente não emancipa. Porque nós podemos estar parindo filhos órfãos, sem consciência de identidade, vocação e propósito. Amém? Vivendo a vida na expectativa de satisfazer suas necessidades. E aí nós podemos estar reunindo pessoas que vão passar o resto da vida tentando ser salvo, em vez de encontrar pessoas que estão buscando conhecer o seu propósito. A igreja não é para continuar buscando o poder de ser salvo, a igreja é para conhecer a vontade de Deus, para que a minha vida cumpra o seu propósito. E para que cada um aqui, sendo príncipe e sacerdote, tenha toda a autoridade para levar essa nação
a transformar esse lugar numa expressão visível do reino de Deus. Eu moro numa das cidades mais evangelizadas desse país. Quem conhece Goiânia sabe disso. É um dos maiores percentuais de uma cidade evangelizada nesse país. É a maior desigualdade da América Latina. Goiânia está entre as 10 cidades mais desiguais do planeta. Se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do mundo. Como é possível o evangelho estar tão espalhado na cidade e conviver com tanta desigualdade e uma distância tão grande entre o mais miserável e o mais rico? É um dos lugares de maior concentração de renda dessa nação. Onde as pessoas se empoderam daquilo que elas têm, mas não assumem a responsabilidade de dar sentido a isso. Deus não quer que um rico fique pobre, nem quer que um pobre fique rico. Deus quer apenas que a gente assuma a responsabilidade de compartilhar uns com os outros nossas riquezas e pobrezas, para que a graça, a misericórdia, a vontade de Deus seja revelada. Porque todos nós carregamos riquezas, todos nós carregamos pobreza. E é no encontro da igreja que isso é compartilhado e a bondade de Deus se revela, porque nós nos comportamos como família e não como devotos. Por que o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é o livro de Gênesis do Novo Testamento, é o que vai dar sentido ao Velho Testamento, porque o Evangelho de João mostra de onde foi que a gente nasceu do alto. Nós não nascemos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Nós nascemos de Deus. Nós estávamos em Cristo desde o princípio com Ele. Nós somos gerados do Espírito para um propósito eterno. Então, o Evangelho de João vai trazer para nós uma perspectiva de eternidade e não uma expectativa de futuro. O Evangelho não é para alimentar a sua expectativa de futuro. Quem prometeu a você garantir o seu futuro foi o capeta, porque Deus não quer que você fique preocupado em garantir o seu futuro, Deus quer que você represente o seu eterno. Nós não estamos aqui para garantir o futuro de ninguém, nós estamos aqui para não tendo nenhuma ansiedade de futuro, porque nós conhecemos o que Deus designou para a nossa vida nos lugares eternos. E Ele nos predestinou dos lugares eternos para revelar a sua glória na terra, como filhos e filhas de Deus. E o Evangelho de João vai tratar só disso, por isso que o Evangelho de João é um evangelho totalmente peculiar, porque o Evangelho de João tem registros que nenhum outro evangelho tem, está registrado só no Evangelho de João. A conversa de Jesus com Nicodemos não é voltar na barriga da sua mãe e nascer de novo, mas é nascer do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne. Paulo vai dizer isso, e da carne nada se aproveita. Espiritualidade não é um humano tentando ser espiritual. A verdadeira espiritualidade não é um ser humano fazendo um esforço humano para ser espiritual. Espiritualidade é um ser espiritual fazendo todo esforço para ser humano. Para que o Espírito imprima em nós aquilo que Ele imprimiu no coração de Cristo, para que a virtude de Deus seja encontrada em forma humana, para que a sua humanidade revele aquilo que Deus disse para você antes de todas as coisas: vou fazer um humano ser que será a exata imagem de quem eu sou, para que todas as minhas virtudes invisíveis sejam encarnadas através da sua forma de ser humano, e não na sua tentativa de ser espiritual. Nós não temos que ter expectativa de espiritualidade, nós temos que ter convicção de espiritualidade, para ter compromisso de humanidade. Amém, amados? E por isso esse texto fala do Nicodemos, fala da mulher samaritana. É o único texto bíblico que fala do ministério e obra do Espírito Santo, em detalhes.
É o único evangelho que fala da ressurreição de Lázaro. É o único evangelho que fala de que Jesus lavou os pés dos discípulos despido. Jesus tira sua túnica e vai lavar os pés dos discípulos para falar de quê? De autoridade alcançada na comunhão da mesa. Que a mesa não é para satisfazer necessidade, a mesa não é para celebrar direitos, a mesa não é para agradecer a comida, a mesa é para assumir a responsabilidade da partilha, porque é aí que está a nossa autoridade como filhos de Deus. A mesa não celebra o poder de quem tem o direito religioso de comer, a mesa celebra a autoridade de quem tem a responsabilidade de partir. Está aqui no Evangelho de João. Só aqui. Para que nós tenhamos uma perspectiva o quê? Espiritual da nossa humanidade. Em vez de ter uma expectativa espiritual da nossa humanidade. Nós temos que ver a nossa humanidade com perspectiva espiritual. E não viver a nossa humanidade com expectativa espiritual. Claro isso, amado? E por isso nós vamos para o texto da mulher samaritana. Por quê? Você vê, é só no Evangelho de João que você encontra o vinho, a água transformada em vinho. Amém? Uma transformação de natureza. E aí, pouco antes da mulher samaritana, vem assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Você veio de onde, amado? Fala para quem está do seu lado aí. Irmão, quero te dar uma notícia. Você não vai para o céu. Porque céu não é lugar de ida. Lúcifer virou capeta porque achava que merecia ir para o céu. Céu não é lugar de ida, céu é lugar de volta. Amém? E só volta para o céu quem de lá veio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você não vai para o céu. Mas se Deus quiser para lá que você, volta. Depois que você cumprir seu propósito na terra. Amém? Bom, então, o texto da mulher samaritana diz assim que Jesus, quando ele percebeu assim que ele estava ficando assim mais famoso que relevante, ele pegou e falou: nós vamos voltar lá agora para Galiléia, mas agora para ir para Galiléia eu tenho que passar por Samaria. Então Jesus usa uma expressão aqui que ressignifica o nosso senso de necessidade. Porque quando ele fala, eu tenho que passar pela Galiléia, ele não está falando de uma necessidade, ele está falando de um propósito. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. Deus tem uma necessidade. Sempre teve. E a necessidade de Deus é o quê? Comunhão. Porque como Pai, Deus sempre teve necessidade de família. Não adiantava todo o poder que ele tinha como Deus, porque ele precisa repartir o amor que ele carrega. Então Deus não quer ser amado, nem ser reconhecido pelo amor, mas Deus quer ser conhecido na forma como Ele ama, gerando filhos que amam tanto quanto Ele. Então Deus quer formar uma família, Ele não quer ser sozinho no amor, Ele quer ter uma família de gente que ama tanto quanto Ele. Ele quer repartir o seu amor. Então a necessidade de Deus não é comer, a necessidade de Deus é repartir. A necessidade de Deus não é receber louvores, é repartir sua glória. Aleluia.
Então, e aí ele chegou numa cidade chamada Sicar, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus diz, me dá um pouco d'água. Então, você está vendo que o texto vai girando em torno daquilo que são nossas necessidades mais elementares. Então, qual é a nossa necessidade mais elementar? Direção. Outra necessidade elementar, água. E outra necessidade elementar, diz aqui que enquanto Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana, os discípulos foram na cidade comprar comida. Então, todo o texto de João 4 aqui gravita em torno desse assunto essencial da vida humana, que é direção, água e comida. Amém? Todo mundo precisa de direção, propósito, sentido, todo mundo tem que beber e comer. Então, o ser humano, a necessidade não nasceu com o pecado. O pecado foi dessignificar o propósito da necessidade. Então, a necessidade é uma bênção. Por que a necessidade é uma bênção? Porque Deus proveu a comida antes da fome. Então, a comida não foi feita para a fome foi feita para a comida. Glória a Deus. Aleluia. Então, a fome é para a gente entender o sentido da comida. Então, a fome não era para ser satisfeita, era só para promover o encontro. Então, Jesus já está acenando para nós aqui que a fome tem que nos conduzir ao encontro e não à satisfação dela. Então, Deus permitiu a fome para que na mesa a gente encontrasse, porque não fosse a fome, a gente nem encontrava. Então, a fome não é para ser satisfeita, porque isso ela foi antes de ser permitida. Então, Deus providenciou todo o suprimento para a nossa fome. E aí, tendo suprido a nossa fome antes de permiti-la, Ele permitiu a fome para que a gente pudesse se encontrar. Tanto é que, por mais que haja comida, nós não vamos acabar com a fome. Porque o problema da humanidade não é a fome, é a miséria por conta de quem controla a comida, porque a comida não era para ser controlada, era para ser repartida. Então, a vergonha da humanidade não é ter fome. A vergonha da humanidade é não ter justiça. Porque quem tem o alimento acha que tem o controle dele, em vez de ter a responsabilidade dele. Amém, amados? Vamos para lá. E aí, ele vai começar a conversar com a mulher, e a mulher já ficou chocada, porque essa mulher tinha um problema. Por que essa mulher estava buscando água meio-dia? Muita gente pensa que essa mulher trata a mulher samaritana como se ela fosse uma prostituta, uma mulher vagabunda, e não é. A mulher samaritana é uma mulher sincera. Como todo homem e mulher sincero no suprimento da sua necessidade, pode se equivocar. Então, o que mais desvia um homem do seu propósito não é o erro, é a sinceridade equivocada do acerto. Vou repetir. O que corrompe o ser humano não é o erro. O que corrompe o ser humano é dessignificar sinceramente o acerto. Então, o que corrompeu o homem lá no jardim, o diabo nunca vai tentar você a fazer uma coisa errada, porque não precisa. Para fazer uma coisa errada, não precisa de um tentador, basta a ignorância. E como Deus não levará em conta os tempos da ignorância, todo o erro que você cometeu por ignorância já está resolvido. O problema é que o diabo vai tentar você a pensar que o acerto vai funcionar. Então o diabo vai tentar você com uma coisa certa, fora do seu propósito. Tanto é que quando Jesus estava com fome, o diabo veio provocar ele a resolver a fome, usando o seu poder fora do propósito, usando a liturgia fora do propósito e usando a relação com Deus fora do propósito. Então o diabo vai tentar você através de coisas totalmente ilícitas e corretas fora do seu propósito. Então, quando você estiver com fome, ele vai falar, por que você não usa o seu poder para resolver o seu problema? E por que você não usa a sua liturgia para contemplar o seu interesse? E por que você não usa o seu tempo com Deus para pedir proteção? Então, o tempo que a gente tem com Deus para pedir proteção está fora do propósito. A nossa liturgia para contemplar um interesse está fora de propósito.
E o poder usado para completar uma necessidade está fora de propósito. Amém, irmãos? Usar o poder para resolver um problema pessoal, fora de propósito. Usar a liturgia para contemplar o interesse, está fora de propósito. E usar a nossa relação com Deus para pedir proteção, está fora de propósito, porque a gente tinha que usar a relação com Deus para falar de vontade, nós tínhamos que usar a nossa liturgia para falar de propósito, e nós tínhamos que usar o nosso poder para falar de relacionamento. Então, o poder é para servir o próximo, a liturgia é para ter discernimento, e a espiritualidade é para ter revelação. Amém? Aleluia. Então, Jesus vai conversar com aquela mulher samaritana e não faltava na vida dela esforço, liturgia, religiosidade e sinceridade. Só que quando essa mulher começa a conversar com Jesus, na sinceridade dela, ela vai revelando que ela estava com um problema em todas as áreas da vida dela. Ela estava com um problema, por exemplo, na área emocional, vocacional. Ela estava cansada de fazer o que ela estava fazendo. Tanto é que quando Jesus começa a conversar com ela e fala assim, se você soubesse o que Deus já te deu, você me pediria água viva e do seu interior fluiria um rio de água viva. Ela falou, mas você não tem nem balde nem corda. Ele falou, não, mas eu posso fazer brotar no seu coração água viva. Então, por que você não resolve o meu problema? Eu tenho que voltar aqui. Então, para aquela mulher, vida plena era um balde maior e uma corda mais comprida. Então, ela gastava o tempo que ela estava tendo com Jesus para ter uma relação de custo-benefício melhor com a sua vida profissional. É o que muita gente está fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta básica. Se aparecesse um anjo aqui hoje, para falar que você não precisa trabalhar mais, porque tudo que você precisa vai ter depositado na porta da sua casa todo dia de manhã, como o maná que caía do céu. Você voltava para o seu trabalho amanhã? Quem voltava? Quem voltava para o seu trabalho amanhã sabendo que você não precisa trabalhar mais, que tudo está resolvido e que agora tudo que você precisa vai ser depositado na sua casa em dobro? Seja honesto. Então, se você não voltasse para trabalhar amanhã, só porque está tudo resolvido, você nunca foi um trabalhador, você sempre foi um empregado, porque você está em busca de salário e não de propósito. Porque a gente não vai lá para trabalhar para ter a nossa necessidade satisfeita, porque isso um passarinho podia deixar lá em casa. A gente vai lá trabalhar para encontrar aquele irmão que não vai ter revelação do propósito, a não ser que encontre um filho. E um filho só é filho quando ele não está trabalhando pelo salário, ele está trabalhando pelo propósito, porque Deus não tem empregados, os empregados são anjos. E os anjos lá, que são empregados, 1/3 deles rebelou e Deus não foi nem vermelho, nem achou que estava fazendo a coisa errada. Amém? Porque Deus não arruma emprego para os seus filhos, Deus garante trabalho. E trabalho é aquilo que você realiza e tem compromisso para poder encontrar um outro irmão, para que no trabalho, amém? Você possa revelar como é que um filho trabalha e não como é que um filho procura emprego como se fosse servo. Então a gente volta a trabalhar normal. E aquela mulher estava cansada, porque ela fez do trabalho dela uma prestação de serviço, e ela achava que dependia daquilo para continuar sobrevivendo. É por isso que tem muita gente cansada do que está fazendo, porque não encontrou o propósito naquilo que faz, porque continua achando que está fazendo aquilo para satisfazer uma necessidade. Essa mulher não estava só esgotada no seu ambiente profissional, ela estava esgotada no seu ambiente relacional. Como é que um judeu conversa com a samaritana? Isso é uma crise na vida de muitos crentes, porque ele não consegue entender o propósito dele em ser vizinho de alguém que representa para ele um risco. Não, amado, não é ele que representa um risco para você, é você que representa a salvação dele. Então é por isso que Deus coloca a gente em alguns lugares. Você fala assim, meu Deus, o que um filho de Deus está fazendo nesse lugar? Amém? Amém, amados?
Glória a Deus. Então aquela mulher tinha problemas profissionais, aquela mulher tinha problemas o quê? Sociais, porque ela não entendia o sentido da vizinhança que ela compartilhava. Aquela mulher tinha problemas espirituais e religiosos, porque ela achava que lugar de poder tinha endereço e hora. Onde é que está o culto da bênção? Onde é que o fogo vai cair? Onde é que o trem vai ser derramado? Então aquela mulher falava assim, bom, vocês judeus ensinaram uma coisa para nós que agora nem vocês sabem mais direito onde é que fica o lugar do poder, mas nós sabemos. E Jesus falou, olha, vem a hora e já chegou, em que você não vai marcar um endereço nem uma hora para dizer onde é que o fogo e o poder estão sendo derramados, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando louvadores, Deus está procurando adoradores. Gente que conhece quem é Deus, conhece a operação do seu Espírito em nós e que cumpre o seu propósito em todo lugar, em todo endereço, em qualquer momento do dia, em qualquer lugar da cidade. E aí, para concluir, essa mulher está em crise íntima no seu relacionamento, porque, sinceramente, ela já estava indo para o 6º casamento. Tem gente que fala, essa mulher é vagabunda. Não, essa mulher acredita em casamento, porque só uma pessoa que acredita em casamento está tentando casar pela 6ª vez. Vagabunda se ela tivesse desistido de casar no 1º casamento, mas vai acreditar em casamento para lá, ela está tentando isso pela 6ª vez. Amém, amados? Mas está em crise. E eu vou falar para você, lendo o texto, você está com a Bíblia aberta aí? O que era a crise daquela mulher? Para todo lugar onde ela ia, ela carregava um cântaro vazio. Ela tentou resolver suas carências e suas necessidades na religião, ela tentou resolver suas carências e necessidades no trabalho, ela tentou resolver suas carências e necessidades na sociedade, e ela tentou resolver suas carências e necessidades no casamento. Mas quando Jesus deu para ela uma palavra simples e chave, se você soubesse o que Deus já te deu. Uma conversa simples, uma conversa que não demorou meia hora. Aquilo entrou no coração daquela mulher, transformou o entendimento dela, porque agora ela está vendo a vida não a partir do que falta, do que ela tem que fazer para ter o que ela não tem e se tornar a pessoa que ela não é. Ela agora vê a vida a partir do que já lhe foi dado. E a primeira coisa que ela fez foi deixar para trás o seu cântaro. E ela não fez um culto para Jesus, falou, vi a glória, e ficou lá, agora eu tenho que cantar para Jesus, eu tenho que... Não, ela foi tão impactada que a primeira ação dela foi sair da onde Jesus estava, deixar lá atrás o cântaro dela e foi contar isso para a cidade. Quando ela está indo para a cidade, está vindo da cidade um time de evangelistas. Alguns deles começaram a ser treinados pelo próprio João Batista e agora estavam fazendo pós-graduação com Jesus. Então, eles já tinham feito os 5 primeiros anos de seminário, e agora eles estavam fazendo mestrado e doutorado com Jesus. Amém? Só que esses homens tinham ido na cidade fazer o quê? Comprar comida. Então, sabe o que motivava a relação deles com a cidade? A sua carência. Eles não tinham fome de relação, eles tinham fome de comida. Então, um time inteiro, não dá para saber se eram 12, não dá para saber se eram 70, nem dá para saber se eram 120, mas era gente já com algum esclarecimento, mas que ainda continuavam se relacionando com a cidade a partir da sua necessidade. Eles viam na cidade a possibilidade de serem satisfeitos na sua carência e no seu interesse. Então, eles eram compradores de comida. E muitas vezes a igreja se comporta dessa forma porque ela vê na cidade a possibilidade de contemplar os seus interesses, porque a cidade é que vai dar para ela o recurso dela se tornar a igreja que ela gostaria de ser. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando?
uma mulher, 12 discípulos, talvez 70, talvez 120, mas vamos ficar nos 12. Passaram algumas horas na cidade, no mesmo prazo que Jesus conversava com aquela mulher, não trouxeram uma alma para Jesus. Uma mulher. Mulher naquele tempo era a última que falava. Jesus está escolhendo uma mulher. Uma mulher com uma reputação comprometida, porque ela estava no 6º casamento. Uma mulher cansada de fazer o serviço que ela estava fazendo e tinha que fazer isso fora de hora. Uma mulher equivocada, porque não sabia direito nem qual era o lugar e o horário do culto. E uma mulher carregada de preconceito social, porque achava que judeus e samaritanos não podiam nem conversar. Essa mulher, em alguns minutos, ela tem a mente dela transformada de tal maneira que ela traz a cidade inteira para Jesus. Só pelo simples fato que ela entendeu agora que encher não é de fora para dentro. Encher é de dentro para fora. A igreja não se enche de fora para dentro, para satisfazer nossas carências, nossos apetites, nossas cobiças. A igreja transborda de dentro para fora, como quem comunica suas convicções, transmite suas virtudes e assume a responsabilidade das carências dos outros. A igreja não pode continuar refém das nossas carências. A cidade não pode continuar refém das nossas carências, como que a gente fosse comprador de comida. A cidade tem que ser abençoada pelas nossas convicções, como uma fonte que transborda. E para isso nós temos que deixar para trás as nossas carências. Nós não louvamos como quem quer ser ouvido por Deus. Nós não ofertamos como quem quer ser abençoado por Deus. E nós não nos reunimos como quem quer ser protegido por Deus. Nós nos encontramos para buscar revelação e certeza do que Deus já nos deu, para que isso cumpra o propósito ainda, onde ainda a sua revelação não chegou. E para isso acontecer, nós temos que deixar para trás o nosso cântaro e entender que nós somos a fonte. Glória a Deus, amados. Porque quando nós fomos criados, Deus nos abençoou e disse: frutificai. Então faz assim com a mãozinha. Faz assim com a mãozinha. Abençoado para frutificar. Abençoado para frutificar. Faz assim com a mão. Graça, fé e obras. A gente não faz nada para ter o que não tem, para ser o que não é, para receber o que quer. A gente faz todas as coisas para revelar quem nós já somos. Porque foi isso que nós aprendemos com Deus. Porque Deus fez todas as coisas para revelar quem Ele é e não para ter o que Ele não tinha. Glória a Deus. Quem inverteu isso na nossa vida? Por isso que o diabo não veio mudar de assunto. O diabo não vai mudar de assunto com você. Deus, quando nos abençoou, falou de quê? De fruto. Então o diabo, para você não ficar espantado, ele vai vir com você falar de quê? De fruto. Só que com outro sentido, porque ele vai dizer assim: comer para ser abençoado. Faz assim com a mãozinha. Comer para ser abençoado. Então nós tínhamos que pensar fruto como quem frutifica. E o diabo ensinou a gente a pensar fruto como quem quer comer. Aí a mesa desceu do seu lugar onde a gente reparte para ser o lugar onde a gente come. O lugar onde a gente come não é mesa, é coxo. Por isso que Jesus teve que encontrar com a gente no coxo, porque a gente só entendia comida como quem come, para levar a gente para a mesa, para entender comida como quem reparte. Há quantos anos você é crente? Há 10? Há 5? Há 20? E quando você dá graças hoje na mesa? Você continua dando graça pela comida que você vai comer? Ou você dá graças pela comida que você vai repartir? Sabe quem dá graças pela comida que vai comer? As crianças e os cães. Porque comida de criança é comer. Comida de adulto é repartir.
Porque adulto não tem fome de comer. Adulto tem fome de repartir. Porque fome de pai não é comer antes dos filhos. Fome de pai é ter certeza que todos os filhos já comeram. Por isso que Jesus diz, quem comer dessa comida nunca mais voltará a ter fome. Mas quando continuar comendo dessa comida, vai continuar tendo fome. Quem comer da comida que eu lhe der, nunca mais voltará a ter fome, porque a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Sabe de que Jesus tem fome? De fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é ver filhos maduros que não sentam numa mesa mais para comer, só sentam na mesa para repartir. Então você vai sair daqui, vai para a cidade, não como quem quer comprar comida, mas como quem tem água para oferecer. Como quem tem pão para repartir. Se eu tiver que definir pecado, pecado é definido assim: comeu primeiro, repartiu depois. Se eu tiver que definir santidade, santidade é definida assim: repartiu primeiro, comeu depois. Você quer viver uma vida santa? Reparta primeiro, coma depois. Você quer continuar em pecado mesmo tendo sido salvo? Continue a comer primeiro e repartir depois. Amém, amados? Continuamos falando de fruto. Ou como quem frutifica, ou como quem come. Amém. É isso que eu queria repartir com vocês. E a minha esperança que hoje era fechar os olhos e ouvir o barulho de um punhado de garrafa quebrando. Que a gente pudesse, né, terminar essa reunião aqui varrendo o caco de cântaros deixados para trás. Quem quer se levantar diante do Senhor hoje e jogar sua garrafa fora? Então se levante. Como quem vai deixar aqui hoje à noite para trás o seu cântaro. E diga para Deus: Deus, eu nunca mais quero carregar uma garrafa vazia. Eu não quero ser conhecido como quem foi para a cidade com uma garrafa vazia. Como quem foi para a escola com uma garrafa vazia. Como quem foi para o trabalho com uma garrafa vazia. Eu não vim aqui te pedir a mulher que o Senhor pode me dar. Nem interessa, porque eu quero ser o homem que eu posso ser para ela. Não vou levar para o meu casamento uma garrafa vazia, como se Deus tivesse que me dar a mulher que eu mereço. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar para ela o homem que ela precisa. Não vim aqui para te pedir os filhos que eu quero, mas vim aqui para te pedir o pai que eu quero ser para todos os filhos que o Senhor quiser me dar. Glória a Deus. Aleluia. Então faz essa oração aí agora. Nem sei quantos filhos o Senhor quer me dar. Nem vou falar quantos eu quero ter. Você estava buscando uma resposta. Amém? E a resposta é: não interessa onde Deus vai te colocar. Qualquer que seja o lugar. Você é o filho dele nesse lugar. Não é o que eu posso receber de Deus, mas é o que eu tenho para oferecer em nome dele. Então, amado, joga a sua garrafa fora hoje, glória a Deus, porque você não é mais um carregador de garrafa, você é a própria fonte. Rios de água viva fluirão do seu interior. Sei lá para onde Deus vai me levar. Sei lá que trabalho eu vou fazer amanhã. Sei lá se vai ser pago ou não. Glória a Deus, amado. Não sou carregador de marmita. Você sabe quem inaugurou o iFood no mundo? Você sabe quem foi o cara que inventou o iFood, o criador de iFood no mundo? Davi.
Porque o pai dele chamou ele para entregar uma marmita a domicílio para os irmãos dele que estavam lá na guerra. E todo mundo achava que Davi era entregador de marmita. Mas não era, amado. Ele era matador de gigante. Então o povo até achar que você é entregador de marmita, mas você é matador de gigante. Aleluia! Então, se Deus precisar entregar uma marmita para matar um gigante, Ele chama você. Você entrega a marmita, mas mata o gigante, glória a Deus. Mas não volta de lá achando que você é entregador de marmita. Nada contra os entregadores de marmita. Tudo a favor aos matadores de gigante, glória a Deus, aleluia. Não faça coisa alguma por necessidade ou obrigação. Porque nesse trabalhão todo não é para arrumar entregador de marmita. Glória a Deus, amado. E nem carregador de garrafa. Esse trabalho todo de Deus é para garantir que o rio de vida continue fluindo através de nós. Ora aí agora. Deus, eu nunca mais vou ser um carregador de garrafa. Nunca mais vou fazer nada, nem por necessidade, nem por obrigação. Eu quero fazer todas as coisas por revelação. E aonde o Senhor me colocar, eu vou levantar minha voz e dizer: é chegado a esse lugar o reino de Deus, porque o Senhor colocou aqui um filho. Eu posso contar uma historinha rápida para vocês? Bem rápida mesmo, está dentro dessa vocação e dessa oração. Um dia, um jovem chegou lá no meu escritório e falou assim: pastor, está tudo errado na minha vida. Eu falei: o que está errado na sua vida, irmão? Ele falou: desde que eu converti, bagunçou tudo. Eu falei: como assim? Não pode a vida de uma pessoa virar uma bagunça depois que converteu. Ele falou: não, pastor, você não tem noção não. Depois que eu converti, meu pai largou da minha mãe. Por conta de outra mulher. Minha mãe ficou deprimida. Meu irmão, diante dessa situação, foi para as drogas. E minha irmã ficou tão perturbada, teve um relacionamento, está lá agora grávida de uma relação solteira. Falei: irmão, vamos ajoelhar eu e você aí, para Deus trazer sobre a sua vida a revelação. Aí oramos, falei: agora senta aí. Eu falei: eu vou te explicar uma coisa. Essas coisas não aconteceram depois que você converteu. Você converteu antes dessas coisas começarem a acontecer, para ter esperança, mano. Porque agora tem um filho de Deus lá nessa bagaça. Imagina tudo isso acontecendo sem um filho de Deus lá dentro. Então agora há esperança para o seu pai que ficou vagabundo, há esperança para sua mãe que está doente, há esperança para o seu irmão que ficou doido, e há esperança para sua irmã que pensa que é viúva. Porque é chegado o reino de Deus. Esse povo tudo lá era carregador de garrafa, mas agora tem uma fonte lá dentro, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus garantiu a graça de Cristo nesse lugar, porque Deus garantiu a presença dele antes dessa desgraceira toda começar a acontecer. Então não fica aí no prejuízo, achando que você está prejudicado, porque você tem a responsabilidade de transformar todas essas coisas.